nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 1. São Marcos, capítulo 1, versículo 1. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vou ler de novo. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Um versículo só. É a palavra de Deus, minha gente. A palavra de Deus, ela fala a nós com uma vírgula. Porque a palavra de Deus, Deus é infinito e sua palavra também o é. E nesse versículo que abre o Evangelho de São Marcos, nós temos muito o que aprender aqui. Deus, creio eu, que tem muito a nos falar. Porque este Evangelho, o de São Marcos, eu não sei se você sabe, ele foi o primeiro a ser escrito. Eu sei que na ordem aí na sua Bíblia aparece primeiro o Evangelho de São Mateus, depois o de São Marcos. Por muito tempo acreditou-se que o Evangelho segundo São Mateus havia sido o primeiro, porque ele era o mais usado na catequese da igreja, ao longo da história da igreja. Mas hoje, depois dos estudos modernos, hoje se entende que São Marcos foi o primeiro evangelho a ser redigido, colocado em forma de texto, porque os evangelhos foram sendo transmitidos através da palavra. E depois de um dado momento, Deus inspira os autores sagrados, os evangelistas, a colocar em formato de texto, como nós temos hoje. E São Marcos foi o primeiro a fazer isso. E por que isso é importante para nós, para a gente começar a nossa meditação nesse primeiro versículo? Porque São Marcos, sendo inclusive o primeiro a colocar o seu evangelho nesse formato de texto, ele tem um grande objetivo, um objetivo para atingir, o principal dele, que é apresentar para nós quem é Jesus Cristo. Se você não sabe quem é Jesus Cristo, começa pelo Evangelho de Marcos. Se você quer conhecer melhor Jesus Cristo, comece pelo Evangelho de São Marcos. Porque o objetivo dele é esse. Ele quer mostrar para nós quem é Jesus. Ele quer responder uma pergunta. Quando você vai lendo este Evangelho, tem sempre que ficar uma pergunta na sua cabeça. A pergunta é: quem é Jesus? Porque às vezes a gente acha que a gente conhece Jesus. A gente vai formando na nossa cabeça uma imagem de Jesus. E será que Jesus, de fato, corresponde a essa imagem que nós vamos formando na nossa cabeça? Por isso esse Evangelho é tão importante. Por isso responder esta pergunta na nossa vida é tão importante. Quem é Jesus de fato? Quem é Jesus verdadeiramente? E o mais bonito é que São Marcos não demora, Ele no mesmo versículo, no primeiro versículo, logo quando ele abre o Evangelho, ele já começa a dizer para nós quem é Jesus. Nós lemos, início do Evangelho de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Filho de Deus. No primeiro versículo ele já conta para nós quem é Jesus. E vai desenvolvendo o seu Evangelho para explicar melhor, para mostrar para nós cada vez mais e melhor quem é Jesus Cristo. Mas eu não sei se você reparou aqui, a primeira palavra que aparece no Evangelho, aqui na tradução que nós estamos lendo aqui na bancada, que é a tradução da CNBB, traz a palavra início do Evangelho. Está começando, é o primeiro Evangelho a ser redigido, é o primeiro versículo desse Evangelho, início do Evangelho. Eu não sei como é que está aí a sua tradução. Tem tradução que traz essa palavra início do Evangelho, outras trazem começo do Evangelho, Início. Outras trazem princípio do Evangelho. Bom, no grego, acredito eu que a melhor tradução, não que estejam as outras erradas, são boas também, início, começo, mas talvez a melhor tradução seja de fato a palavra princípio. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí você vai falar assim, mas o que tem a ver? É um sinônimo. O que tem falar início, falar começo, falar princípio? É que a palavra princípio, lembra? Primeiro Evangelho a ser redigido. Primeiro capítulo, primeiro versículo, nós estamos começando o Novo Testamento. Quando a gente coloca a palavra princípio aqui, e a tradução talvez, acredito eu que a melhor teria sido princípio de fato, ela nos remete a um outro livro da Bíblia. Você se lembra, você que gosta de Bíblia aí, onde com destaque essa palavra se apresenta lá no Antigo Testamento? Esta é a primeira palavra que aparece na Bíblia. Você vai lá para o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a primeira palavra que você vai ler é princípio também.
Está escrito lá, se você quiser, você pode aí conferir. No princípio, Deus fez o céu e a terra. Não é à toa estas palavras coincidirem, né? A primeira palavra da Bíblia ser princípio, e a primeira palavra do primeiro evangelho a ser redigido, no seu primeiro capítulo, no seu primeiro versículo, e que abre o Novo Testamento ser princípio, não é à toa, não é coincidência. E aí a gente precisa entender o que significa esta palavra. E já vou te dizendo, a pregação vai ser sobre esta palavra. Não vamos pregar sobre uma palavra, para a gente entender, inclusive, que a palavra de Deus é isso, ela não se esgota. Nós vamos falar sobre esta palavra princípio. Então nós temos que começar a lembrar o que aparece lá no Gênesis. Lá no Gênesis, como a gente viu então, a primeira palavra que aparece é princípio. No princípio, Deus fez o céu e a terra. Vamos nos lembrar um pouquinho do Gênesis? É um livro tão bonito, sobretudo a pré-história bíblica, né? Pré-história bíblica, antes de começar a história de Abraão, vai até o capítulo 11, fala da criação, do dilúvio, da Torre de Babel. Mas o início de tudo é a criação, né? O primeiro capítulo, nós vamos ler sobre a criação do mundo. E a criação é um texto maravilhoso, texto lindo, porque Deus cria o mundo, Ele prepara o mundo com todo cuidado. Ele prepara durante os 6 dias, né? Ele vai preparando todo cuidado o mundo, um jardim maravilhoso. E depois de tudo prontinho, aí Ele cria a sua obra-prima. O homem e a mulher somos nós. Nós somos a obra-prima de Deus. E olha que bonito, Deus preparou tudo antes para a nossa chegada. Olha como Ele nos ama. Preparou um jardim maravilhoso para colocar no centro desse jardim o homem e a mulher. É o amor de Deus, é espetacular. É lindo esse texto. No princípio, foi assim. Só que nós vamos continuar a ler o Gênesis, nós vamos ver também que o homem e a mulher, na liberdade que Deus deu a eles, decidiram caminhar com as próprias pernas. Pecaram, se afastaram de Deus, decidiram ir num caminho contrário ao caminho com Deus. Lembra? Havia comunhão entre Deus e os homens. A comunhão era tanta que Deus andava pelo jardim, minha gente. Deus encontrava com Adão, com Eva. Você já imaginou você andando aí na rua, aí na sua casa, você encontra com Deus passando na rua? Você fala assim, nós mineiros não vamos falar, né, Valdir? Ô Deus, o senhor tá bom? Passa lá em casa tomar um café, depois comer um pão de queijo. Como é que está a Virgem Maria? Como é que está Nossa Senhora lá? Manda um beijo para minha mãe lá. É assim, era assim. A harmonia entre Deus e os homens, a comunhão entre Deus e os homens, a harmonia entre o homem e a mulher, a harmonia entre o homem e a mulher e a própria natureza criada por Deus. Mas vocês sabem a história do pecado original. E aí o homem e a mulher decidem caminhar pelas próprias pernas, e num caminho contrário ao que Deus indicou, e eles se afastam de Deus. Veja, não é Deus que se afasta do homem e da mulher no pecado original, somos nós. Quando pecamos, nos afastamos de Deus. E pior, cria-se uma barreira entre Deus e os homens. O pecado, ele vai gerando um monte de consequência, né? Vai virando uma bola de neve. Você lembra lá do Gênesis? Primeiro eles se escondem de Deus, né? Adão, cadê você? Eva, cadê você? Lembra? Deus andava no meio dos homens. Primeira coisa, eles se escondem de Deus. Depois eles começam a brigar, começam a colocar a culpa dos problemas até em Deus, né? Deus fala assim, Adão, você comeu lá da fruta que não podia, meu filho? Aí ele falou assim, a culpa é daquela mulher que o Senhor me deu. Ele pôs a culpa na mulher e pôs a culpa em Deus. E aí o que vai acontecendo? Eles se afastam de Deus, têm que sair do paraíso, cria-se uma barreira, né? Colocado anjos na porta do paraíso, do jardim. O homem e a mulher se afastam, cria-se uma barreira entre Deus e os homens. Mas Deus nos ama, a gente não pode esquecer disso. E Deus insiste em resgatar o homem e a mulher. E a história do Antigo Testamento, a partir do Gênesis, é toda essa. Deus atraindo, buscando o homem e a mulher para si, porque nos ama. Aí você vai ver a história dos patriarcas, lá com Abraão, Isaac, Jacó. Você vai ver a história dos reis, dos profetas, dos juízes, todo o Antigo Testamento. É sempre Deus insistindo no homem e na mulher, resgatando o homem e a mulher, porque nos ama.
até chegarmos no texto de hoje, até chegarmos na abertura do Novo Testamento. Ponto máximo da nossa história com Deus. O ponto máximo de amor de Deus por nós. Por quê? Porque abrindo o Novo Testamento aparece quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus que envia agora o seu Filho. Ele entrega a vida do seu Filho único para nos salvar. Jesus dá a própria vida para nos salvar. É o ponto máximo, é a nossa salvação. A história toda de amor de Deus por nós começa lá no princípio do Gênesis e vem caminhando por todo o Antigo Testamento e chega no seu ponto máximo nos Evangelhos. E o primeiro Evangelho a ser escrito é este de Marcos. E agora, por isso que essa palavra princípio aparece aqui. É meio redundante mesmo, mas é assim. Porque em Jesus, se lá no princípio do Gênesis as coisas parecem, né, que não deram tão certo, porque o homem e a mulher, nós nos afastamos de Deus por causa do pecado, optamos pelo pecado, mas Deus insiste em nós, Deus nos busca, nos ama, e chega ao ponto máximo de entregar a vida do seu Filho por nós. Significa que em Jesus nós temos um novo princípio. Meu irmão, minha irmã, isso é maravilhoso. Em Jesus nós temos uma nova chance, em Jesus nós temos um recomeço. Se lá no Gênesis nós tivemos um princípio, mas mesmo assim o homem e a mulher se afastaram de Deus por causa do pecado, Deus insiste em nós e nos dá uma nova chance, nos dá um novo princípio em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que essas palavras não são coincidência. Por isso que essa palavra princípio aparece no primeiro versículo da Bíblia e aparece no primeiro evangelho a ser escrito. Isso fala para nós que nós temos uma nova chance, nós temos um novo princípio. Deus nos dá isso. Em Jesus nós temos esse novo princípio, em Jesus nós temos uma nova chance, em Jesus nós temos um recomeço. Não interessa o seu passado, não interessa o que você já fez de errado, em Jesus temos uma nova chance. A Val falou no início do programa, há poucos minutos atrás, parecia a noite, aqui atrás, né? Estava escuro. Estava escuro mesmo. Agora já está claro. Já está claro. Meu irmão, é um novo dia. Minha irmã, é uma nova chance. Deus te dá essa nova chance. Muita gente presa a um passado que não existe mais, carregando um peso que não precisa mais carregar. Denis, mas você não sabe o tamanho do pecado que eu cometi. E nem quero saber, porque eu não sou padre para atender sua confissão. Estou fora. Mas uma coisa eu tenho para te dizer. Deus não olha para o seu pecado. Se você já confessou esse pecado, então, se não confessou, se confesse. Deus te espera de braços abertos, para você tirar esse peso, porque o seu pecado não é barreira para Deus te dar um novo princípio. Em Jesus todos, mesmo o maior pecador de todos nessa terra, em Jesus tem uma nova chance, um novo princípio, tem um recomeço. Basta você olhar para a vida, por exemplo, de tantos santos. Teve santos que foram muito pecadores antes de conhecer Jesus. Santo Agostinho, que é uma referência para nós na doutrina da igreja, na teologia da igreja, um grande santo, doutor da igreja, viveu uma vida bem depravada antes de conhecer Jesus. Cometeu inúmeros pecados. E tardiamente foi conhecer Jesus. Ele mesmo disse: tarde eu te amei. Mas toda aquela vida de pecado que ele levou antes não foi barreira para Deus dar a ele um novo princípio, uma nova chance, um recomeço. E olha quem se tornou Santo Agostinho. Quer outro? Vamos pegar um bíblico? São Mateus evangelista, falando dele no início da pregação. Você já viu como é que foi a conversão de São Mateus? São Mateus era bandido, tá? Era ladrão, cobrador de impostos, ladrão. Jesus foi lá onde ele fazia bandidagem, lá na coletoria de impostos, e tirou ele de lá. Falou: meu filho, você que está aí roubando os outros aí na coletoria de impostos, bandido, você mesmo, olha para mim. Aí São Mateus olhou para ele e falou assim: vem, me segue. São Mateus imediatamente abandonou a vida, assumiu aquela nova chance que Jesus dava para ele, aquele novo princípio, a vida dele reiniciou, recomeçou. Ele assumiu
aceitou esse novo princípio, sem carregar um peso da bandidagem que ele vivia antes. Ele aceitou o perdão de Jesus, o amor de Jesus, o recomeço, recomeçou. Está vendo? Pecado nenhum é barreira para nós aceitarmos essa nova chance que Jesus nos dá. Tem mais um aqui, o bom ladrão. Eu não sei, a gente é para diferenciar, né? O ladrão que aceitou Jesus na hora lá da morte e o outro que não aceitou. A gente chama um de bom e outro de mau ladrão, né? Mas deixa eu te contar, esse bom ladrão era ruim também. Bem ruinzinho, tá? Por quê? Se o sujeito, exceto Jesus que foi condenado injustamente, a gente já sabe. Mas os outros dois ladrões que estavam ali condenados, é porque eles tinham cometido crimes hediondos, crimes terríveis, senão eles não estavam sendo condenados à morte na cruz. Quem era condenado à morte na cruz naquela época era porque era um sujeito que tinha cometido crimes pesadíssimos, hediondos. E os dois ladrões. E qual foi a diferença? Por que a gente chama um de bom ladrão? Porque aquele sujeito, no último momento da vida, aceitou a nova chance que Jesus deu para ele. Quase que nos últimos suspiros, praticamente nos últimos minutos de vida, ele aceitou um novo princípio, uma nova chance, um recomeço. E se não a única, uma das poucas pessoas que a gente tem a garantia que está lá no céu, tá? Porque Jesus mesmo falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Olha que maravilha. Pecados, crimes hediondos que aquele sujeito provavelmente cometeu. Então, meu irmão, minha irmã, pecado nenhum é barreira para nós aceitarmos esse recomeço que Jesus quer nos dar, para aceitarmos esse novo princípio. Larga esse peso lá no confessionário, se preciso for, se você ainda não se confessou. Nenhum pecado é maior que a graça de Deus na nossa vida. Isso é maravilhoso, isso é libertador. Mas talvez também Deus está te chamando a algum recomeço na sua vida, de alguma coisa que você abandonou. O que você talvez precisa recomeçar? Precisa ter este novo princípio na sua vida. Talvez seja na sua caminhada. Talvez você está até acompanhando já há um tempo, sorrindo para a vida, mas abandonou sua caminhada na fé, na igreja, na comunidade de fé, na paróquia. Será que talvez você não abandonou, por algum motivo, a sua vida de oração? Eu acho muito bonito que agora teve, há pouco tempo, a Canção Nova transmitiu os 40 dias com São Miguel, com Frei Justo, né? Gente, eu não sei se você fez os 40 dias com São Miguel, com Frei Justo, mas se você não fez, provavelmente você tem algum parente que fez ou algum conhecido seu que fez. Vai dizer que não. Gente, tudo resto. Né? Gente que eu nem imaginava, que era católico, estava firme lá. Isso é muito bonito. Isso nos chama a uma vida de oração. Isso é Deus falando assim, recomeça você também. Eu lá em casa, minha esposa firmona, tá? Camila, 4 horas da manhã, todo dia, bonitinho, Camila. Beijo, meu amor. Posso ficar fazendo propaganda disso aqui não, né? Você é maravilhosa. E claro que vê-la rezar naquele empenho, naquela vida de oração, também falava para mim, opa, recomeça a tua vida de oração, você está ficando para trás. Também era um alerta para mim. É um recomeço. É Jesus me dando uma nova chance. Do que você precisa recomeçar? Talvez você precise recomeçar cuidando de você, da sua saúde, né? O que você já desistiu na sua vida, do que você já desistiu e que você precisa recomeçar, ter um novo princípio. Talvez, desculpa, mas talvez você desistiu já do seu casamento. Talvez seu casamento está assim, 2 pessoas que mal e mal se conhecem dentro de casa. Talvez você já desistiu do seu marido, da sua esposa. Jesus está dizendo, meu irmão, minha irmã, eu te dou um novo princípio, uma nova chance, um recomeço, vamos lá. Ele pega na sua mão. Jesus é maravilhoso. Ele pega na sua mão e fala, vou caminhar com você agora. Vamos recomeçar seu casamento? Porque às vezes tem a esposa, ou o esposo pode falar assim, olha, mas eu estou casado aqui, mas eu não consigo perdoar o que ele me fez, o que ela me fez. O que eu ouvi aquele dia, não tem perdão, eu não consigo perdoar. Deixa eu te contar, eu sei que perdoar é difícil demais. Perdoar, eu não vou te enrolar não, perdoar é difícil demais, mas perdoar, Jesus nos ensinou que nós precisamos perdoar, e Ele pega na nossa mão e fala assim, vamos junto. Eu no alto da cruz perdoei quem estava me matando, falei assim, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem, eu sei como é que vai fazer. Jesus pega na sua mão e fala assim, ó, eu sei o que eu estou fazendo, segura na sua mão, e fala, vamos de novo, vamos tentar de novo. Jesus, mas eu já tentei tantas vezes perdoar esse traste e não consegui. Vamos lá, vamos tirar
vamos começar aos pouquinhos, vamos tirar a palavra traste do vocabulário. Já começou. Né? Vamos trocar por amor. Lembra que você chamava ele de meu bem, meu amor, aqueles apelidinhos românticos? Vamos voltar. Jesus pega na sua mãe e fala assim: eu sei o que eu estou fazendo, confia em mim. Jesus está te convidando, meu irmão, minha irmã, e não só te convidando, está segurando na tua mão para recomeçar, para te dar um novo princípio. Talvez você abandonou já um filho, o filho está na droga. Olha, não tem dor maior para a mãe e para um pai do que ver um filho se perdendo na vida. Mas talvez você já falou assim: eu já tentei de tudo, eu não consigo, e eu já larguei para lá. Aí ainda fala assim: eu já coloquei uma pedra em cima disso aí. Não, recomeça. Jesus está dizendo, é o princípio, é o novo princípio, é um recomeço. Vamos, não desiste. Tem gente que já desistiu, às vezes não é do marido, não é da esposa, não é do filho, mas já desistiu de si mesmo. Eu não tenho mais jeito. Eu não consigo mais não. Meu irmão, minha irmã, Jesus é mestre em restaurar aquele que achava que não tinha mais jeito, e de fazer dele um homem novo, uma mulher nova. Já falei aqui de exemplos de santos, né? Basta você que acompanha Sorrindo para a Vida, você que já pensou: eu estou desistindo, já desisti desse meu filho, já desisti do casamento, já desisti de mim mesmo. Basta você prestar atenção nas maneiras como aquilo Sorrindo para a Vida, a palavra é proclamada, porque a palavra é proclamada aqui, enquanto a gente prega a palavra, medita na palavra, mas ela é proclamada também na música, ela é proclamada no momento da oração, e ela é proclamada também no momento do testemunho. Por isso que o seu testemunho é importante, porque o testemunho nos mostra que é possível. Quantas histórias de casamento restaurado a gente ouve aqui de testemunho, quantas histórias de mãe e de pai orando pelos filhos a gente ouve aqui, quantas histórias de gente que já tinha desistido de viver e volta à vida, a gente ouve nos testemunhos aqui. Teve um dia que eu achei maravilhoso, eu ouvi um testemunho de uma mulher que mandou aqui, dizendo da restauração do casamento dela lutando de ter recomeçado um novo princípio. E aí eu voltei para pregar uns dias depois, uma outra mulher falando assim: eu ouvi aquele testemunho da irmã que falou que restaurou o casamento, que lutou pelo casamento. Eu já estava desistindo do meu, e eu lutei porque eu ouvi aquele testemunho daquela minha irmã, e hoje eu estou aqui dizendo que meu casamento está indo bem. É a maneira como a palavra é proclamada. A principal maneira, eu até digo, que nesse programa a palavra proclamada é através do testemunho. Por isso que o seu testemunho é importante, porque mostra para nós que é possível, que Jesus segura na nossa mão, caminha conosco, nos dá uma nova chance, nos dá um novo princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha que bonito, princípio do Evangelho. Quando você fez catequese, você aprendeu o que significa Evangelho, você lembra? Significa boa nova, boa notícia. Então eu estou aqui para te dar essa boa notícia, meu irmão, minha irmã, essa maravilhosa notícia. Se alegre, Jesus te dá uma nova chance, Jesus te ajuda, te auxilia, te pega na tua mão para que você recomece, para que você não desista, para que você avance naquilo que talvez você já está aí sem vontade de fazer. Eu estou te dando essa boa notícia, é o Evangelho de Jesus Cristo. A boa notícia de Jesus é essa. Essa boa notícia começa com a palavra princípio. Ela está dizendo: eu te dou uma nova chance, eu te dou um novo princípio. Essa é a boa notícia. Jesus te dá uma nova chance, Jesus te dá a chance de recomeçar, Jesus te dá a chance e a força para você ter um novo princípio. Por isso que a gente tem que se alegrar, por isso que a gente não pode mais carregar peso de pecado que ficou lá atrás. A gente não precisa mais carregar culpa de coisa errada que a gente fez lá atrás. A gente não precisa mais carregar remorso de coisa que ficou lá atrás. A gente não pode mais, não precisa desistir do casamento, não precisa desistir dos filhos, não precisa desistir de nós mesmos. Por quê? Porque nós temos essa maravilhosa notícia. Qual é a maravilhosa notícia? Em Jesus nós temos uma nova chance, em Jesus nós temos um recomeço. É isso. Eu me lembro, para a gente encerrar essa meditação, que bom que a Paula está aqui. Um dia eu estava aqui pregando Sorrindo para a Vida, e a Paula conduziu a oração, também uma das maneiras da palavra ser proclamada. A Paula foi conduzir uma oração, e ela conduziu a oração da seguinte maneira, rezando, falou assim: a imagem que Deus me dá é de você dentro de um quarto escuro, e você não consegue reagir. Essa pessoa não conseguia ter um recomeço na vida.
E a Paula falou assim: agora o que Deus te inspira é dar um primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Abrir a janela de onde você está, porque o lugar estava frio, escuro, um silêncio. E o primeiro passo, e a Paula foi conduzindo a oração para que nós abríssemos aquela janela. Eu me senti naquele quarto, abrindo aquela janela. E quando a janela foi aberta, tudo mudou. Foi um passo, um princípio, um início, um recomeço. Foi só abrir a janela. Bastou abrir a janela que o ambiente não ficou mais escuro, ficou iluminado. Que o ambiente não ficou mais com aquele ar pesado. Entrou um vento, um ar novo dentro do ambiente. Começou a vir o barulho de fora, de passarinho, de gente conversando. Bastou abrir a janela. Um primeiro passo do recomeço. Meu irmão, minha irmã, olha aqui atrás. O dia já começou. Novo dia. O recomeço. Abra a janela. A nossa janela já está aqui. Não está aberta, mas está aqui, ó, iluminada. Né? Já dá para ver lá fora. Ó. Abra a janela. Abra a janela do seu coração naquilo que já está fechado há muito tempo. Naquilo que você precisa retomar, recomeçar. Recomeça. Abra a janela do seu coração. Faça isso nessa manhã, nesse dia, nesse novo dia. Assuma: Jesus me dá uma nova chance. Eu recebi hoje uma maravilhosa notícia. Eu posso recomeçar. Eu tenho uma nova chance. Em Jesus eu tenho uma nova chance. Em Jesus eu tenho um novo princípio. Eu posso recomeçar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.